Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre o tema Jesus foi criado? Muitas pessoas não aceitam o fato de Jesus ser o Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai é. Muitos não creem assim porque essa é uma doutrina ariana. Entre o século III e o século IV, houve um bispo chamado Ário que não acreditava que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. E passou a ensinar às pessoas naquela época que Jesus não era Deus, mas sim a primeira criatura de Deus, o Pai. Hoje existem alguns grupos religiosos que não acreditam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, mas sim um Deus menor, um Deus que é apresentado com D minúsculo. E um desses grupos você certamente conhece, que são as Testemunhas de Jeová. Para eles, Jesus foi a primeira criatura que Deus, o Pai, o fez. Geralmente, quem não crê na doutrina da Trindade usa esse argumento de que Jesus é uma criatura já para justificar que ele não é o Deus Todo-Poderoso. E um dos textos que é mais usado para tentarem provar que Jesus não é Deus e sim uma criatura é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui vemos a palavra primogênito na carta de Paulo aos Colossenses e também a expressão princípio da criação descrito no livro de Apocalipse, se referindo a Jesus. A palavra primogênito vem do grego prototokos. Protos, o primeiro a nascer, o principal, o mais importante, e tokos, dado à luz, nascido. Descendência, prole, o verbo tíquico, nascer, dá à luz. Então, em alguns contextos da Bíblia, a palavra primogênito se refere ao primeiro filho criado. E é aí onde aqueles que não creem que Jesus é Deus vão dizer que é por essa causa que Jesus é uma criatura, pelo fato dele ser o primogênito ou o primeiro filho criado, Assim eles creem. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Que Jesus é uma criatura? A resposta é não. Lembra do que eu disse no vídeo anterior? Que para nós entendermos um contexto de um versículo, é ler os versos anteriores e os posteriores. Fazendo isso, você vai entender melhor a passagem bíblica. Quando a Bíblia fala de primogênito, nem sempre se refere ao primeiro filho criado. Um bom exemplo disso é o exemplo de Jacó e Esaú. No livro de Gênesis, a partir do capítulo 27, nos mostra que Esaú deveria ser o primogênito, por ele ser mais velho que Jacó. E não é isso que nós vemos. Por quê? Porque o contexto alterou o sentido do texto. Também em Salmos, capítulo 89, versículo 27, diz assim: também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Aqui diz que o rei Davi era o primogênito dentre os outros reis, e não é. Porque antes de Davi já existiam outros reis. O que o texto nos mostra é que Deus o exaltou dentre os outros reis. Esse é o contexto correto. Continuando, vamos ver agora o que diz em Jeremias capítulo 31, versículo 9. Diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Aqui diz que Efraim é a primeira tribo a ser criada, e não é. Pois Efraim é o segundo filho de José, e não o primeiro. Então, pessoal, como nós vimos aqui agora, nem sempre a palavra primogênito significa o primeiro filho criado, como muitos assim pensam. E em Colossenses capítulo 1, versículo 16... vai nos mostrar qual é o sentido de Jesus ser chamado de o primogênito de toda a criação. Vamos conferir? Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque nele, ou como diz outras versões, ou por meio dele, ou através dele quem é Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
Olha só, o versículo 16 nos mostra porque aqui na carta de Paulo aos Colossenses nos diz que Jesus, nos diz que Jesus, é chamado de o primogênito da criação. É porque ele criou todas as coisas. Simples assim. Também em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então por que também Jesus é chamado de primogênito? É porque ele é o primeiro filho criado? Não, é porque ele é o herdeiro de toda a criação. O texto é muito claro em nos mostrar isso. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então nós vemos aqui a expressão princípio da criação, e muitos usam essa expressão para dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado pelo Pai. Mas não é isso que o texto diz em grego. A palavra principal em grego é a palavra original grega que é arche, e significa início, origem, princípio. A ideia do texto é mostrar que Jesus deu origem à criação, e não que ele é o primeiro a ser criado, pois foi por meio dele que foram criadas todas as coisas, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Para nós concluirmos, eu vou te dizer por que Jesus não pode ser uma criatura. Sabe por que ele não pode ser uma criatura? Porque ele é Deus. Vamos conferir algumas passagens na Bíblia que mostram que Jesus é Deus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesus é chamado de Deus forte. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, Jeová diz que não divide a sua glória com ninguém. Mas em João capítulo 17, versículo 5, Jesus ele disse que ele já compartilhava com essa glória que o Pai tinha desde a antiguidade. Então isso mostra que Jeová e Jesus são o mesmo Deus. Em Isaías capítulo 43, versículo 11, diz que não há outro Salvador a não ser Jeová. Mas ao olharmos em Atos capítulo 4, versículo 1 a 11, lá nos diz que só Jesus salva, ou seja, mais um texto mostrando que Jesus é Deus. Em Isaías capítulo 44, versículo 24, nos mostra que Jeová Deus criou tudo sozinho. Mas quando olhamos João capítulo 1, versículo 3, lá diz que tudo foi feito por Jesus, e isso nos mostra que Jesus também é Deus. Perceba quantos textos existem na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, mostrando que Jesus é Deus. Isso porque o profeta Isaías é um profeta messiânico, ou seja, boa parte do seu livro ele fala muito a respeito de Jesus. Mas vamos ver mais alguns textos que diz que Jesus é Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 38 e 39, Deus fez grandes coisas na vida do endemoniado de Gadara. E é o próprio Senhor Jesus que diz que ele fez essas grandes coisas na vida dele, ou seja, ele mesmo diz que ele é Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, nos diz que o verbo era Deus. O verbo, logos, a palavra, que é Jesus. Então, mais um texto mostrando que Jesus é Deus. Em João capítulo 20, versículo 28, Tomé chama Jesus de Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, Jesus é chamado de Deus bendito. Em Tito capítulo 2, versículo 13, Jesus é chamado de Deus Salvador. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8, o próprio Pai chama Jesus de Deus. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, Jesus é chamado de Deus justo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, versículo 8, o próprio Senhor Jesus diz que ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí, ainda lhe resta alguma dúvida? A palavra de Deus é muito clara. Então, pessoal, concluímos com esse estudo que Jesus não é uma criatura, pelo contrário, ele é o Criador. Jesus não pode ser uma criatura, porque ele é Deus, e Deus é eterno. Como que alguém que é eterno pode ser criado? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer as suas dúvidas e que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.